Olá, e vamos para a nossa gloriosa aula 5, aula de vírgula. Nossa, que delícia, análise sintática, oração subordinada antecipada, né? Tudo isso a gente viu na parte teórica. E na parte prática, sobre o que nós vamos escrever hoje, vamos fazer um tema muito interessante vai tratar sobre a questão da tecnologia e da medicina. Como que a medicina pode utilizar-se da tecnologia e, mesmo assim, ser mais humana. Assim, vocês têm que ficar bem atentos ao recorte temático, porque ele fala desse jeito, os caminhos para uma medicina mais humana com o auxílio da tecnologia. Essa palavra caminhos ou qualquer correspondente a ela, então, por exemplo, caminhos, ações, maneiras, formas, qualquer palavra que seja sinônimo de caminhos, você vai ter que colocar na sua introdução e vai ter que se manter nessa abordagem, nesse aspecto, até o final do seu texto, para que o leitor, o seu corretor, atribua uma nota excelente no seu projeto textual. Se você não começar a abordar logo de cara essa questão dos caminhos, ou se você abandonar essa perspectiva durante a sua produção de texto, você será prejudicado na competência 3. Então, olha, não esqueçam disso, tá? Muito importante que você se mantenha ali focado nesse aspecto, nessa abordagem. Bom, é assim, né? Antigamente a gente pensava numa revolução de máquinas e que isso ia nos afastar da nossa humanidade. No ano passado, quando nós vimos aí toda a questão da pandemia, tivemos que optar não, né? Porque optar não é ter que, mas acabamos tendo que fazer atendimento à distância. A gente percebeu que a tecnologia não nos afastou uns dos outros, não nos desumanizou. Ao contrário, muitos alunos relataram que nós tivemos muito mais proximidade pelo atendimento online por conta das peculiaridades, por conta daquela particularidade de atendimento, do que quando é numa sala que está todo mundo ali frente ao professor e nem sempre o professor dá conta de atender a 30 alunos de uma só vez. O mesmo se estende para a medicina. Quando o médico vê o paciente eventualmente, é uma coisa. Quando há um tratamento em que se usa uma reunião telepresencial, uma consulta telepresencial, em que posteriormente o médico lhe dá autorização e abertura para uma comunicação via aplicativos como WhatsApp, então nós vamos perceber uma proximidade maior. Então vamos lá, vamos para os nossos textos de apoio e vamos ver o que eu selecionei para vocês. O primeiro deles vem falar exatamente sobre a máquina inteligente, a inteligência artificial. Olha, reforçando, não é porque fala-se aí de inteligência artificial que você não vai poder mencionar isso no seu texto. O que não pode é copiar o texto de apoio, isso sim, mas dizer que a inteligência artificial tem que ser usada a bem da humanidade para curá-la, para prevenir doenças. Então, olha que interessante, de repente na sua tese você trabalhar com a questão da prevenção, não da medicina curativa, mas da medicina preventiva, aquela que pode ali antecipadamente, por dados coletados já antecipadamente, via computador, via banco de dados, fazer com que o atendimento se torne muito mais pleno, muito mais eficiente. Tomem cuidado, porque essa inteligência artificial não pode promover o vazamento de dados que são privativos, que muitas pessoas não querem, eventualmente, que sejam divulgados. Então, tudo tem que ser feito no rigor da lei, olhando bem para o nosso Código Civil, olhando bem para o nosso Código Penal. Então, o médico não pode abusar da medicina via computador, telemedicina, para prejudicar o paciente ou para ferir a sua privacidade. Ao contrário, ele deve usar todos esses mecanismos para benefício do paciente. Então, o texto 1 vai falar exatamente sobre isso, sobre inteligência artificial, sobre a robótica, sobre o contato à distância, descrevendo um pouco até mesmo para a nossa informação. Bom, o texto 2,
ele vem mencionar um livro, no caso seria o livro O Físico, do Noam Gordon, e ele tem ali uma imagem ilustrativa, ou seja, nós temos uma prática humana, tínhamos, né, e temos hoje de volta uma prática humana, que é o médico se deslocar até o local, né, desloque, é isso mesmo, sair do local e ir para o lugar em que está o paciente, ao invés do paciente ir até o médico. Essa prática já foi feita no Brasil, antes mesmo da descoberta do Brasil. Vocês podem ver que tem os memoriais, até em pinturas renascentistas, você tem lá o médico visitando o doente, o médico itinerante que visitava as famílias. Tudo bem? Em outro momento histórico, esse tipo de atendimento foi cessado. Então, é o paciente que vai até um centro, é o paciente que vai até o médico. Muito bem. Hoje nós temos o retorno do médico da família, nós temos o retorno daquele médico que se desloca pelo serviço público até os bairros e eventualmente passa nas ruas e atende as famílias. As faculdades, né, em seus estágios, com seus estudantes, fazem esse trabalho também. Isso é uma mostra da nossa humanização, daquilo que a gente vai progredindo para humanizar a medicina. Como que a tecnologia entra nisso? No contato que se pode ter com o médico. Olha, eu vou contar uma situação que aconteceu na minha família. Nós precisávamos de um médico que fosse até meu avô. E quando nós chegamos a essa conclusão, não tem condições de levá-lo, vamos chamar alguém. Olha, foi por WhatsApp. Eu conversei com uma pessoa que me indicou uma médica, minha gratidão eterna, a doutora Lia, e em menos de meia hora a doutora Lia já tinha prestado um atendimento à distância, já tinha disponibilizado uma receita de um remédio e posteriormente ela foi foi fazer a consulta presencial lá na casa do meu avô. Olha que coisa maravilhosa. Até então, se não fossem os aplicativos, se não fosse a tecnologia do celular, como é que eu encontraria esse médico que estaria disposto a fazer tudo isso? Seria muito mais difícil. Tudo bem, gente? Então veja, é uma tecnologia que acaba nos aproximando e até fazendo com que práticas do passado voltem a ocorrer hoje, no presente, tá bom? Bem, no texto número 3, eu reservei para vocês aí aquele embate que nós temos entre ciência e humanização, entre a medicina, que muitas vezes, e vocês devem saber disso, muitas vezes os médicos são acusados, porque são frios, porque são distantes. Os meus alunos que já são médicos me ensinaram, não é que a gente é frio, é que a gente está dentro da nossa profissão. Então a pessoa chega lá contagiada, emocionada porque está doente ou porque algum familiar seu está doente, nós temos que ter a clareza, não a frieza, a clareza. Nesse sentido, a tecnologia vem auxiliar o médico a ter essa clareza. Então, por meio de exames mais rápidos, mais precisos, nós temos hoje esse maior contato. Até então, vamos pensar assim, numa cidade longínqua, eu precisava ter alguém especialista numa análise radiográfica para fazer um laudo. Se essa pessoa adoecesse ou viajasse, o laudo ficaria ali, né, por semanas esperando ser feito. Hoje o que acontece? O laboratório faz a análise, faz o exame e remete esse resultado para um laboratório em São Paulo, por exemplo, para uma equipe de São Paulo, por exemplo, e lá aquele profissional já redige esse laudo e já manda de volta, às vezes no prazo de 24 horas. Então, de novo, olha como que a tecnologia está aí a favor do atendimento mais rápido. E essa rapidez muitas vezes salva vidas, por isso que ela é mais humana também. Ave, acho que eu já estou até defendendo tese para vocês, né? Não posso fazer isso, fiquem à vontade para defender a tese que vocês quiserem. No texto 4, eu fui bem didática e trouxe aí o braço da tecnologia na medicina. Então, como que ela pode acontecer? Pela telemedicina, que eu já comentei, pelas cirurgias robóticas. Muitas vezes a cirurgia é tão delicada, em regiões tão profundas, que o médico não tem como fazer. Mas um robô com a sua precisão, sim. Então estudem sobre isso que vocês vão descobrir situações maravilhosas. O prontuário eletrônico, que é sobre isso que eu acabei de falar, a impressão de órgãos 3D,
vocês podem mergulhar nesse universo para trazer um texto original, chamado também de autoral, tá bem? A internet das coisas, IoT na medicina, os diagnósticos personalizados, rápidos, os medicamentos personalizados. Por quê? Medicamentos feitos com base em análises de todos os seus exames, exame de sangue, tomografia e assim por diante. Tudo isso é a tecnologia que nos possibilita. Mas não esqueçam disso, tem que ter tecnologia? Claro, está nas nossas mãos, mas também tem que ter humanização. E é aí que você vai defender a sua tese, como lidar com essas duas coisas. Quais caminhos para atingir esse equilíbrio entre o atendimento humano e o atendimento tecnológico. Tudo bem? Ok? Bom, é claro, coloquei aí alguns textos, né, de apoio para vocês. O que a gente leu até agora, vocês não podem usar na redação de vocês. Mas o repertório que virá aqui, aí sim vocês podem, né? Então eu coloquei aí o futuro da medicina, eu falei um pouquinho aí sobre essa questão da saúde que tem se transformado, principalmente nesse momento pós-pandemia. Nós tivemos que nos adaptar e com certeza eu imagino assim que toda a medicina teve que se reinventar e lançar mão dos aparatos tecnológicos, porque senão iam perder pacientes, as clínicas iam perder clientes, médico perde paciente, né? Clínica perde cliente. Quem estava já um pé à frente nesse processo se saiu muito bem. Quem não estava teve realmente que se aprimorar de uma hora para outra, né? Então, médicos operam feto dentro do útero da mãe numa cirurgia inédita, a qual dependeu exclusivamente do quê? De tecnologia. Então, vocês fiquem à vontade, podem ler aí todos os textos de repertório que vocês podem usar nessa redação. Vou encerrar essa minha explicação fazendo uma pergunta. E aí, como foi a sua redação sobre cidades inovadoras e inclusivas? Espero que seu professor adore, espero que eu adore a sua redação. E aí, a sua pesquisa temática sobre indígenas? Nessa semana você também tem, né? Esse tema sobre tecnologia e medicina e também fazer a sua pesquisa temática. Não tem como, você vai sair daqui desse curso repleto de repertórios, repleto de teses sobre os mais variados temas. Uma boa redação para você, boa semana de estudos!